Olá, oitavo ano. Nossa primeira aula hoje é para falar de investimentos estrangeiros e terciarização da economia. Então, investimentos estrangeiros foi um assunto que a gente já começou a falar. Então, eu estou falando da entrada de dinheiro em outros países. Então, eu estou falando de investimentos, ok? Então, esses investimentos podem acontecer de duas formas. Primeiro, em carteira, que acontece através de bolsa de valores, né? E a gente já conversou que bolsa de valor é o lugar onde parte das empresas são negociadas. Então, o que são essas ações? São como pedaços dessas empresas. Então, eu compro um pedacinho, eu me torno sócio dessa empresa. Então, se eu comprar uma ação da Petrobras, eu estou me tornando sócia da Petrobras. E aí a gente viu, né, que duas bolsas importantes que a gente tem aí é a Bolsa de Valores de Nova York, que vai ser onde eu tenho um comércio geral da ação das empresas, e eu tenho também a Nasdaq, que é dedicada à tecnologia. Então, essas são as duas maiores bolsas de valores que eu tenho. Depois a gente vai falar dos capitais produtivos, ou seja, desses investimentos produtivos que se dão através das transnacionais. Lembrando lá o que a gente viu lá no sétimo aninho, que uma transnacional é uma empresa que transpassa as barreiras, né? Então ela está atuando, ela está presente aí em muitos países do mundo e ela é facilitada pela globalização. Então, primeiro, né, globalização a gente já estudou, é um processo que permite a troca de informações. Então, quando eu estou falando de informações aqui, eu estou falando de dinheiro, de notícias e de acontecimentos, né? Então, permite a troca de informações entre vários países do mundo. E como acontece essa presença das transnacionais e esse investimento? Eu tenho o país desenvolvido com a sede, que é onde está o trabalho qualificado, que determina a presença de filiais em países subdesenvolvidos. Lembrando, né, que o país subdesenvolvido atrai essa filial, por quê? Atrai porque ele tem uma mão de obra mais barata, porque ele tem um mercado que pode consumir aquele produto, porque ele tem leis aí menos rígidas e incentivos do governo para a instalação desses pátios fabris. Tudo bem? Então, os investimentos estrangeiros podem vir dessas duas formas. E outra característica extremamente importante é o que está representada no gráfico da página 213, que vai mostrar o aumento desses investimentos em outros países, né? Então, ele mostra pra gente que os investimentos estão aumentando, com exceção ali perto de 2001 e 2005, que é quando o mercado acaba se retraindo, ele fica mais temeroso por conta da presença do atentado do 11 de setembro, que acaba mexendo com as finanças internacionais. E o que é mais importante que ele mostra pra gente, que boa parte desses investimentos, né, estão em países emergentes, ou seja, naqueles países pobres, mas industrializados. Por quê? Eu tenho a grande presença de transnacionais nessa industrialização. Então, esse dinheiro sai da sede e vai para os países subdesenvolvidos na forma de filiais, ok? O segundo ponto dessa aula que a gente precisa tratar é a terciarização da economia. Lembrando, terciarização é diferente de terceirização. Terceirização, como a gente fala no Brasil, é quando eu contrato uma outra empresa para prestar serviços. Então, por exemplo, se eu contrato uma empresa de limpeza, não sou eu que vou limpar o meu ambiente, quem vai limpar é essa empresa. Está muito presente em condomínios, né? Que eu tenho aí a equipe de seguranças, a equipe de limpeza, que é uma empresa terceirizada, porque eu terceirizo, eu passo para um terceiro esse serviço. E aí ele é um problema, porque eu pago um salário menor para essas pessoas e eu tenho um menor controle sobre os direitos trabalhistas, né? Se todos os impostos estão sendo depositados, se está sendo pago seu FGTS, sua Previdência Social. Mas a gente vai falar aqui da terciarização da economia. Então,
A terciarização acontece quando eu tenho uma grande parcela da população no setor terciário, ou seja, quando a maior parte das pessoas vai trabalhar no setor de comércio, vendas e no setor de serviços. É uma consequência direta da terceira revolução industrial, porque essa terceira revolução industrial faz com que a automação das indústrias encaminhe essa mão de obra para outros setores da economia, como, por exemplo, essas pessoas agora vão trabalhar nos comércios, vão ter formações profissionais relacionadas à prestação de serviço, ok? Ela é um fenômeno presente no mundo todo, mas que acontece de diferentes formas. Por exemplo, no mundo desenvolvido, eu tenho aí uma maior qualificação e os maiores salários. Então, eu estou falando das empresas de marketing, de comércio, estou falando aí dos prestadores de serviços, como professores, psicólogos. Então, eu tenho uma qualificação grande nesses profissionais que vendem aí os seus serviços, e isso leva a salários bem altos. Porém, no mundo subdesenvolvido, no mundo pobre, essa força de trabalho vai se concentrar no comércio, e aí esse comércio pode ser formal, que é a questão das lojas, que a gente já conhece, ou informal, e aí eu tenho os vendedores ambulantes, tenho aí essas pessoas que vivem de bico, que são os autônomos, estão prestando serviço, né? E para que essa prática ocorra, eu não tenho que ter uma grande qualificação. Essa qualificação, ela pode ser baixa. E aí um exemplo clássico aqui nosso é, por exemplo, a Sercom, que é uma empresa de telefonia, onde as pessoas são treinadas lá dentro para exercer um serviço, que é a venda do seu tempo, a venda, né, da sua força de trabalho, do seu falar e do seu vender, só que a qualificação é baixa. E por consequência, se a qualificação é baixa, eu tenho um salário baixo também, ok? Tudo bem? Dúvidas? Anotem aí que a gente vai ter uma videoconferência essa semana para bater um papo. Até mais, oitavo!